Os alunos, vamos fazer agora uma pequena introdução da nossa disciplina Pensamento Administrativo. Um dos principais teóricos da administração é o Peter Drucker. Esse austríaco que se naturalizou nos Estados Unidos e depois veio a morrer lá, foi um escritor muito importante, um dos mais reconhecidos pensadores, né, dos efeitos não só do pensamento administrativo, como da globalização, da economia, né, sempre olhando as questões das organizações. Por isso ele é considerado o pai da administração ou da gestão moderna, como alguns gostam de falar. Estou começando com Peter Drucker porque eu gosto muito de uma frase que ele fez. Ele fala que, olha, e é uma frase antiga, não existe países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que existe são países que sabem administrar a tecnologia e os seus recursos, ou não só os disponíveis, ou os potenciais, e os países que não sabem. E aí sim você vai ver que os países que não se desenvolveram são justamente os que não dominam tecnologias ou uso dos seus recursos. E é esse domínio que é importante para a gente pensar, porque os recursos precisam ser geridos, administrados e transformados. E a tecnologia é fundamental para isso. Sendo a tecnologia fundamental, a forma de desenvolver tecnologia é através do conhecimento. Então percebam a importância do conhecimento para impactarmos de uma maneira mais positiva a nossa sociedade. Se vocês pararem um tempo para pensar, vocês vão ver o seguinte. Eu acho que aqui todos nasceram em algo chamado maternidade. Maternidade é um tipo de organização onde senhoras grávidas chegam e são, depois de um processo que existe lá, sai uma mulher, possivelmente ao lado do seu marido, e uma criança, ou no caso de gêmeos, duas, trigêmeos, três, né? Saem da maternidade. Ora, por que uma maternidade e não um parto em casa? Porque a sociedade entendeu que ela precisava ter um lugar ideal para que as mulheres tenham o conforto nesse momento difícil, de muita dor e forças, né, para ter seus filhos. Ora, então, a maternidade, ela presta os serviços de possibilitar que as mulheres deem à luz. E essa criança, né, inicialmente vai mamar na sua mãe, mas já vai fazer uso de fraldas e roupas, que são produzidos por organizações que têm e se especializaram nesse tipo de produtos. E ela cresce um pouco e começa a se alimentar, né, primeiro com papinhas, depois com comida normal, né, e você vai ver que tem várias organizações por trás disso tudo, numa rede de produção, desde insumos para a agricultura em si, o processamento dos produtos agrícolas, até, né, a distribuição, a logística. Quantas organizações foram montadas para viabilizar que a comida chegasse à mesa desta criança em crescimento?
E ela vai para pode ser que ela vai para uma escola, pode não, ela vai normalmente, né, vão para a escola, onde lhe é prestado o serviço de educação formal. Educação no sentido de conhecimento e de cidadania e de convívio com a sociedade. Ora, percebe que é uma organização prestadora de serviços. Dessa organização, ele vai para um monte de outras, alguns vão ter fé e vão se aderir a alguma religião, participar de uma organização que dá um conforto espiritual para as pessoas, em formas de serviços prestados, desde um batizado, uma primeira comunhão, uma confissão, um culto. E essa pessoa vai vivendo, né, sempre precisando e necessitando das organizações que foram feitas para melhorar a sua qualidade de vida. Né? E isso vai acontecendo até no momento da morte. Existe uma organizações chamadas funerárias que se preocupam em embalar, né, uma pessoa que veio a morrer e destinar a um incinerador ou a um cemitério onde esse corpo vai ser depositado. Né? O incinerador vai cremar, o cemitério enterra. Percebe que a gente nasce, cresce, desenvolve e morre em organizações, porque a sociedade é formada de organizações para oferecer os meios para o atendimento das necessidades das pessoas. Elas são organização, um sistema de recursos, né, que tem objetivos. Cada organização tem seu objetivo. E ela precisa utilizar de recursos para atingir esses objetivos. E elas fazem uso de um processo, né, onde transforma esses recursos, né, em produtos. É curioso, né? Você fala assim, então o estudante ele é um cliente da escola? Não. Ele é algo em processo, porque a sociedade quer que as pessoas entrem nas escolas, tenham um crescimento, né, para serem cidadãos que venham a contribuir para que a sociedade se desenvolva. Então, o cliente é a sociedade, não é? O aluno é apenas algo que está sendo transformado para a sociedade. É uma visão como a gente enxerga as organizações. Elas propiciam recurso financeiro às pessoas. Alguém está trabalhando numa empresa, numa organização, ele recebe um salário. Ou alguém investiu numa organização, recebe dividendos, né, ou parte dos lucros gerados por essa organização. Portanto, o desempenho das organizações é muito importante para a sociedade e elas precisam ser administradas. Nesse gráfico do professor Maximiano, meu antigo professor da USP, ele está lá ainda até hoje. Encontrei com ele recentemente, tive aula com ele no meu primeiro ano de faculdade. Ele era um recém-professor, um recém-chegado à faculdade, né, para passar da aula. Mas está aqui o esquema, né? A organização, ela extrai recursos da sociedade, né, os transforma e entrega em forma de produtos ou serviços.
Como ela faz isso? Ela tem processos de transformação e faz uso da divisão do trabalho especializado pelas pessoas especializadas em executar determinados trabalhos. Porque as pessoas não sabem fazer tudo, cada um tem algumas habilidades e algumas capacidades. Bom, o objetivo das organizações, então, é oferecerem produtos ou serviços. E tem aquelas que têm fins lucrativos, visam lucros. Porém, elas não podem visar lucros em detrimento do meio ambiente ou da sociedade. Elas têm que visar lucros pensando na sociedade, que são seus consumidores, e ela não pode, através de uma poluição, matar os seus consumidores. Pelo contrário, né? Quanto mais consumidor para a organização é melhor. E nem o seu ambiente. Então, para atingir os objetivos, as organizações então precisam de recursos e fazem uso de processos, como eu falei. Os recursos, né, são pessoas que estão trabalhando, materiais, financeiros, informações, espaço, tempo. Né? Os recursos humanos, a maior parte são os trabalhadores envolvidos no processo e para o qual tiveram a divisão do trabalho para executar seu trabalho. Materiais, máquinas, ferramentas, instalações prediais. Sem dinheiro ninguém faz nada e sem informação também ninguém consegue processar nada. Precisamos de um espaço, por mais virtual que seja uma organização, em algum lugar físico ela está. Você não tem uma organização totalmente virtual. Ela entrega produtos e serviços de várias formas. Ela pode ter um depósito distante e estar num ambiente virtual onde ela passou a vender virtualmente, mas sem produzir, sem usar um espaço, sem usar tempo, informação financeira, materiais, recursos humanos, ela não vai conseguir entregar produtos ou serviços em lugar nenhum. E isso demanda tempo. Então, são os recursos que a gente precisa para fazer uma organização funcionar. O que nós chamamos de processos de transformações é o local, né, no qual a organização transforma seus recursos em resultados, isso é, em produtos e serviços para as pessoas ou para a sociedade. Então, é um processo ou um conjunto de atividades interligadas que utiliza recursos para fornecer tais produtos e serviços. Então, processo de produção, aquele que transforma matéria-prima em produto. Mas você vai ter uma série de outros processos nas organizações. A administração de recursos humanos, por exemplo, que é alguém que está vendo para a organização como locar mão de obra para que ela possa executar seus processos. Processo de compras, que realiza as atividades de suprir as necessidades da organização. Como falei, a divisão do trabalho é fundamental. O trabalho é o processo que permite, por intermédio das pessoas, executarem as tarefas necessárias para uma organização funcionar.
as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos para que a organização atinja o seu objetivo. E aí vem dois conceitos importantes. A nossa organização está sendo eficaz? Qual a eficiência da nossa organização? Opa! A princípio, se a organização não for eficiente, isso é, ela não utiliza produtivamente ou de maneira econômica os seus recursos, ela dificilmente vai ser eficaz atingir seus objetivos. Mas existem casos que a medida da eficiência não é tão importante para a eficácia da organização. Eficiência é o que fazemos está correto. E eficácia é atingir seus objetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Eficiência, no caso, por exemplo, de um trabalhador operário. Se ele não cumprir o horário, ele não vai ser eficiente. Ele tem que estar lá no horário de entrada, fazer o intervalo nas suas refeições e trabalhar o restante, o outro período, até cumprir o seu horário, sua jornada de trabalho. Agora, uma coisa é ele estar presente, outra coisa é presente, trabalhando, outra coisa é o trabalho dele atingir os objetivos que a organização precisa. Ora, fácil, pega um time de futebol. Quantos times nossos a gente não fica chateado que ele não atingiu o objetivo de vencer a partida, embora foi eficiente, trabalhou direitinho, dominou bola, fez os passes que tinha que fazer, cruzou, mas não marcou gol. Ou marcou menos que o adversário, que foi mais eficiente. Então não foi eficaz. Ou um time que ganha, chega lá, na hora do final do campeonato, morre na praia. Foi eficiente durante o campeonato inteiro e não foi eficaz na hora de vencer o campeonato. É mais ou menos isso que a gente leva para a nossa para as organizações de uma maneira geral. Ciência, a gente mede se o que está sendo feito está sendo feito direito. Agora, você fazer um bom produto que não é aceito pelos consumidores, embora seja um bom produto, sua organização não está sendo eficaz. Se ela faz um ótimo produto, aceito pelos consumidores, mesmo não se utilizando de uma maneira econômica os seus recursos, ela está sendo eficaz. O papel do administrador é assegurar a eficiência e eficácia das organizações para elas existirem e sobreviverem. A administração é a ação de administrar. Pode ser gerir negócios, públicos ou particulares. Percebe que eu estou pegando de dicionários, né? Prática dos princípios, normas e funções, função de administrar, gestão, gerência, né? Isso do nosso novo dicionário Aurélio, o Aurélio morreu já não sei quantos anos atrás, né? E ainda chamo ele de novo. Né? No latim também, né? Gerente, a gerere, ato de gerir, né? Olha lá, as funções do gerente é gerir uma organização, né? Mandato de administração, gerente.
E gestão. Gestão é o ato de gerir. Quem que pratica o ato de gerir? Um gerente. Rerum curatio, tomar conta das coisas. Italiano, amministrazione, governo. Francês, gouvernement, administration e não sei falar em confluência francês. E tem que fazer biquinho e eu não fiz direito. Espanhol, la dirección, governo, né? Do inglês, management. Olha só, management é o termo mais usado para o sinônimo de administração da língua inglesa. Então, o que é o management? Né? No dicionário de inglês, ação ou maneira de administrar. Manejo, olha só, do handling, direção, controle, né? Habilidades para administrar, pessoa ou pessoas que controlam e dirigem os negócios. O management é um coletivo de executivos, considerado uma classe distinta da mão de obra, né? A mão de obra e os que administram a mão de obra. Então tem essas considerações, né? Lá, o manejo no italiano, maneggiare, veio do italiano o manejo. Né? Administração, gerência, direção, manejo de negócios. Né? Então, o que é administração? Tomar decisões sobre recursos para atingir objetivos. E ele é feito num processo. E aí sim, planejar, organizar, dirigir, controlar. É uma brincadeira que faço, mas eu tinha um papagaio eu chamei ele de Peter, porque ele era o papagaio mais administrador, Peter Drucker. Né? Ficou Peter. Por quê? Eu chegava para ele e falava assim, qual que é o processo administrativo? E ele, sem pestanejar, respondia, planejar, organizar, dirigir e controlar. Poxa, se meu papagaio guardou isso, faleceu no século passado, mas guardou isso, meus alunos também vão guardar o processo administrativo ou função administrativa, né? São importantes tomadas de decisões no sentido de planejar, organizar, dirigir e controlar. Outra questão importante são as tais teorias de administração. Eu ouço comumente muita gente falar, na prática a teoria é outra. E não tem coisa mais absurda que essa. Se na prática a tal teoria que foi citada não está servindo, é sinal que essa teoria não foi bem aplicada no caso. Então faltou um administrador com conhecimento das teorias e das ferramentas da administração para aplicar nessa determinada realidade, assim como um bom médico sabe aplicar seus remédios, suas ferramentas para determinados doentes, né? Ou essa teoria já não serve mais. Por quê? Porque toda teoria ela vem da prática. Ela é produzida com os conhecimentos que tiramos das organizações trabalhando. Então, se alguém falar para vocês, na prática a teoria é outra, ou ele não sabe as teorias, ou não sabe usar as teorias.
ou não está vendo que está na hora de reformular teorias. Então, teoria é uma representação abstrata do que se percebe da realidade. As das organizações são conhecimentos que foram se acumulando com o tempo das experiências práticas das organizações. E daí vem teoria geral da administração, que é o conjunto de todas essas teorias das organizações. Outros termos que vocês vão ver, né? Teorias, explicações, interpretações ou proposições da realidade. O enfoque, né? Um pensamento, uma abordagem, uma perspectiva, né? É um aspecto particular das organizações do processo administrativo, selecionada para um determinado estudo, ou uma produção acadêmica, ou para tentarmos resolver uma realidade que estamos encontrando. Temos um enfoque do ponto de vista da área de recursos humanos para determinado problema. Mas isso não nega que talvez a área de marketing também tenha uma outra visão da mesma realidade. Bom, escola é uma linha de pensamento ou conjunto de autores que utilizam o mesmo enfoque. Modelo de gestão é um conjunto de doutrinas técnicas geralmente associadas a uma base cultural. É muito famoso o modelo de gestão japonês ou o modelo Toyota de produção. E o modelo de organizações é um conjunto de características de organizações que se utilizam de determinadas doutrinas e técnicas. Elas podem ser mais voltadas para as questões mecânicas, né, de refletir, por exemplo, o funcionamento de uma máquina na própria organização, onde as pessoas têm que se adaptar como máquinas ou como elementos que agem mecanicamente. Mas isso vocês vão ver mais aprofundado para frente. Então, a formação do conhecimento administrativo, insisto, são produzidos pela observação e análise crítica da experiência prática das organizações, seus administradores, através de experiências práticas e do uso de metodologia científica. Não existe ciência sem o método científico, sem a comprovação científica do uso de tal teoria ou não, de tal conhecimento ou não. Né? Se não temos comprovação científica, nós não podemos dizer que isto serve para alguma coisa, porque nós não conseguimos comprovar se serve ou não. Ah, mas por experiência prática, sim, experiência prática pode acontecer, mas com o uso de metodologia científica, você vai fazendo várias experiências práticas e vai comprovar que em várias experiências práticas, e não em uma prática só, né, aconteceu algo que para nós interessa acontecer, em um efeito, numa realidade social e tudo mais. Então, experiências práticas, né, um acervo de conhecimento que vem sendo criado de geração a geração. Tem remédios que a minha avó usava, minha mãe usou, eu passei a usar e tinham efeitos lá, sei lá, resolviam problemas. Né? E esse conhecimento prático, ele pode ser usado pela ciência. Né? E a ciência vai lá e vai testar esse acervo de conhecimento que foi criado de geração a geração. Né? E esse acervo se transforma num acervo teórico que faz parte da cultura coletiva formada por conhecimentos empíricos desde as primeiras organizações urbanas criadas. Então, obviamente, há uma seleção natural, os processos que se revelam mais úteis são preferidos e outros não me serviram e eu vou abandonando.
continua sendo uma importante fonte de conhecimento para a administração moderna, né? Então, o que gerações anteriores vieram fazendo e vão fazendo, né? E elas testaram na prática de uma maneira empírica, mas sem uma metodologia, mas vem dando resultado, né? Está faltando apenas uma comprovação científica de que isso realmente está trazendo resultados e pode ser usado e é usado na administração moderna. O que são os métodos científicos? Ora, a observação das organizações e dos administradores de forma sistemática para aquisição e tratamento de informações. Ao fazer sistematicamente observações, eu vou construindo, por intermédio do método científico, teorias. Então, todo aquele conhecimento que foi acumulado no passado, de geração a geração, com o uso de metodologia científica, teremos uma maneira melhor de comprovar o uso e a continuidade do uso. Bom, paradigmas é fácil. É um modelo padrão que serve para nos referir, né, entendermos uma realidade. São premissas, hipóteses, né, modelos de administração ou de organização, um contexto, né? A gente explica e há uma evolução nos paradigmas. Mas simples. Antes do Copérnico, a Terra não era redonda, era plana. Com o Copérnico, ela passou a uma mudança de paradigma e considerou-se a Terra redonda e que ela girava, né? Mas ele teve que chegar para o Papa e falar, não gira, senão ele morria. Mas ele comprovou, a Terra girava. Enfim, há mudanças de paradigma. Se antes pensava-se numa Terra plana e no geocentrismo, né, passamos posteriormente a pensar e explicar, né, os planetas, a existência pelo heliocentrismo. Né? O centro não está mais na Terra. Aliás, nunca esteve. Nós giramos em torno de um Sol, o qual faz parte de um sistema maior que para nós é muito desconhecido, né? E achar onde é o centro disso tudo é complicado. Então, cada vez que a gente consegue ter uma evolução maior, né, a gente tem uma mudança de paradigma. A Revolução Industrial, a substituição do trabalho humano por máquinas, né, há uma mudança de paradigma, assim como a substituição da parte intelectual do homem, né, tomada de decisões, comunicação, informação pelos computadores, né, chama-se de revolução digital. Né, há uma mudança de paradigma. Espero ter feito a introdução que eu pretendia para vocês nesse caminho que teremos durante o curso de bacharelado de administração. Obrigado e até a próxima semana.